Olá pessoal, eu sou a professora Rebeca e aqui eu vou fazer um exemplo de dimensionamento de peças comprimidas de uma estrutura em aço. Então, seguindo a numeração dos exercícios que eu propus, eu vou fazer o exercício 2. Aqui está o enunciado do exercício que nós vamos fazer na aula de hoje. Eu vou deixar aqui no início do vídeo e se vocês precisarem, vocês podem voltar para dar uma espiadinha. Calcule a resistência da barra diagonal de treliça, cantoneira, supondo compressão centrada e desprezando qualquer efeito de imperfeição que gere excentricidade. Considere as especificações técnicas apresentadas pelo catálogo a seguir e que ela é produzida em aço ASTM A36. Quanto aos esforços, verifique o diagrama de esforços axiais de projeto em kN. A gente tem como definição da norma que a força axial de compressão resistente de cálculo tem que ser maior ou igual à força axial de compressão solicitante de cálculo. Bom, esta primeira parcela a gente vai calcular pela formulação dada na norma NBR 8800 de 2008. Ok, antes da gente seguir no cálculo da resistência, só comentando da onde que eu vou tirar a solicitação. Bom, a solicitação vai vir da análise estrutural. No caso do exercício em questão, foi apresentado o diagrama de esforços e esses esforços já são esforços de cálculo, de projeto, como está mencionado no enunciado. Então, essa cantoneira que a gente está estudando, ela vai ser utilizada como barra diagonal da treliça. Então, eu tenho que procurar nas barras diagonais qual é a maior solicitação de compressão. A análise foi feita no F2. Então, para o F2, esforço de compressão é aquele esforço normal negativo. Então, eu vou procurar um maior valor em módulo, mas que seja negativo. Então, avaliando o diagrama, a gente tem que o maior valor em módulo é 55,3. Este valor está negativo, mas aqui eu coloquei apenas o valor sem o sinal, certo? Porque depois que eu identifiquei, o sinal não é mais relevante. Bom, então eu já tenho esse parâmetro. Este aqui, agora eu vou me dedicar para obter ele. Bom, como é que eu posso fazer? Eu vou dividir da seguinte forma. A primeira etapa no cálculo da resistência seria definir os parâmetros iniciais. Quais são esses parâmetros? Aqueles que a gente facilmente obtém sem a necessidade de utilizar uma formulação. Então, quais são esses parâmetros? São basicamente estes três aqui e o módulo de elasticidade, que a gente vai utilizar bastante. Então, AG, área da seção transversal. Eu devo verificar o catálogo da cantoneira. No catálogo, a gente tem a definição área igual a 2,31 centímetros quadrados. Então, é exatamente este valor que a gente vai estar considerando aqui. Ok, outro parâmetro, FY. FY depende do aço. E o aço é o ASTM A36, conforme indicado no enunciado. Isto eu vejo no catálogo ou então no anexo A da NBR 8800. Então, conforme este anexo, o FY vai ser igual a 250 megapascal. Bom, começo a me preocupar com a unidade.
Então, se aqui a gente tem centímetros quadrados, aqui a gente tem quilonewton, a gente pode utilizar o conjunto de unidades quilonewton e centímetro quadrado sem problema. Mas isso não vai corresponder, então, ao megapascal. Para adequar essa unidade aqui, eu preciso deixar, então, em quilonewton por centímetro quadrado. Para isso, a gente vai dividir este valor por 10. Então, ficaria 25 quilonewton por centímetro quadrado. A unidade que vocês escolherem é indiferente, desde que seja coerente em todas as partes do cálculo. Então, quase finalizando aqui, a gente tem o gama A1. Esse valor, eu diria que ele é praticamente constante para quase todas as análises que a gente vai fazer. Vale 1,10 e está indicado na tabela 3 da NBR 8800. Bom, além disso, eu falei que a gente ia precisar bastante do módulo de elasticidade do aço, parâmetro E. Então, este valor é constante, se utiliza sempre 200 gigapascal, certo? Conforme a indicação da norma. Então, para adequar essa unidade, certo? Eu vou considerar 2 vezes 10 na 4 quilonewton por centímetro quadrado. Ok, então os meus parâmetros iniciais foram definidos. O que eu preciso agora? Se vocês verificarem a formulação, tá faltando estes dois. A minha sugestão é que se comece pelo parâmetro Q, até porque o XI depois também vai necessitar do parâmetro Q para ser calculado. Então, aqui, parâmetro Q. Bom, este parâmetro está descrito no anexo F da norma. Praticamente todas as referências aqui são em relação à norma de aço. Então, para analisar o parâmetro Q, eu preciso dividir a seção em segmentos. Então, a seção cantoneira, de uma forma bem simplificada, seria alguma coisa assim. Então, o que eu faço é dividir essa seção e ter segmentos. Eu divido sempre que existir uma intersecção. Aqui só tem intersecção nessa ligação. Então, aqui onde existia continuidade, a gente tem um lado apoiado. E aqui onde não tem continuidade, a gente indica livre. Esta outra aba da cantoneira também vai ser apoiada livre. Então, vocês já podem verificar que só tem elementos AL, não se tem elementos AA. Por isso, segundo o anexo F, a gente vai definir o Q como igual ao QS. Então, vamos observar lá o anexo F. A primeira tabela do anexo F, tabela F.1. Bom, essa é a tabela F.1. O que acontece? A primeira parte dela vai tratar dos elementos AA, que não são do nosso interesse neste momento. A gente está avaliando elementos AL. Então, vou buscar aqui entre o grupo 3, 4, 5 e 6, qual se enquadra a cantoneira. Então, se vocês observarem, o grupo 3 está dizendo ali, abas de cantoneira simples ou múltiplas providas de chapas e travamentos. Bom, na figura que a gente tem aqui, ó, também aparece uma cantoneira dupla, né? E aqui aparece a cantoneira simples. Então, para o exemplo que a gente tem, que é a cantoneira simples, a gente classifica como grupo 3, tá? Quando a cantoneira é dupla, eu tenho que verificar como é a conexão entre essas duas cantoneiras. Bom, o que a gente vai tirar deste grupo 3 de informação? Então, eu tô nesta linha aqui. Eu vou verificar B sobre T limite e também vou verificar o que significa B sobre T.
Então, vocês podem observar que B é todo o comprimento da aba e T é a espessura da aba da cantoneira, tá? E essa formulação vai ser em relação ao limite para que eu considere o QS igual a 1. Ok, vou passar isso para minha folha de exercício. Essa medida aqui vai ser a medida B e a espessura, tanto faz qual aba eu tô olhando, porque no meu caso as duas abas são iguais. Estes são os dados que eu preciso, então eu já vou completar aqui B sobre T. E para que eu não perca a informação, B sobre T limite é igual a 0,45 vezes, pessoal, cuidado, raiz é uma raiz quadrada de E sobre FY. Ok, então vamos dar sequência no cálculo. Então, B é igual a 40 e coincide com o B indicado no catálogo, e T é igual a 3 milímetros, que também coincide com o parâmetro T indicado no catálogo. O resultado dessa divisão dá 13,33. Bom, em relação à unidade, percebam que essa unidade se cancela, então eu já nem tive muita atenção em substituir por centímetro, certo? O importante aqui foi que eu mantive a mesma unidade, mas se quisesse, já poderia ter trocado também para centímetro, já que eu estou utilizando os outros dados em função de centímetro. Ok, este parâmetro ainda não me diz nada. Eu preciso calcular a relação limite para saber que tipo de peça eu tenho. Observem aqui que também as unidades vão se cancelar. Então, até neste caso, se eu usasse MPA para os dois, não ia ter problema nenhum. Então, o resultado desta conta vai dar 12,73. Bom, o que eu preciso verificar agora? Então, vou comparar os dois dados. Percebam que o que aconteceu aqui foi que B sobre T, que é o 13,33, ficou maior do que o B sobre T limite, que é o 12,73. Bom, quando isso acontece, eu já posso saber que o QS vai ser um valor menor que 1. Ele não pode ser 1, tá? Só seria 1 se o B sobre T ficasse menor que 12,73, que não foi o que aconteceu. Bom, mas o que eu faço agora? Tenho que lembrar que eu classifiquei a minha seção, né, como grupo 3. Aqui eu trago a parte da norma que vai tratar sobre isso, a gente está no anexo F. E aqui, logo no início do item F.2, a gente já tem a apresentação do grupo 3. Então, o que acontece? Tem duas fórmulas para QS. A gente não sabe, a princípio, qual delas vai ter que utilizar. A gente já sabe, né, que o B sobre T está passando este primeiro parâmetro, mas a gente não sabe se ele vai ultrapassar esse parâmetro ou não. Então, depende deste segundo parâmetro para a gente saber qual das duas formulações vai ser utilizada. Então, eu vou calcular este valor de 0,91 vezes raiz de E sobre FY para definir qual é a formulação. A gente já poderia suspeitar que vamos cair no primeiro caso, mas para ter certeza, vou fazer o cálculo. Ok, então reescrevi a formulação indicada como o limite superior daquela primeira formulação, substituí os valores de E e FY que já foram utilizados anteriormente. Essa relação aqui vai dar um valor de 25,74. Então, o que acontece? O valor de B sobre T do perfil que a gente está avaliando é 13,33. Ele ficou maior
do que 12,73, mas ele ainda é menor do que o 25,74. Então, isso quer dizer que a gente deve utilizar a primeira formulação. Então, a formulação que eu vou utilizar é essa aqui, tá? Substituindo os parâmetros aqui nessa equação, a gente tem alguns que são constantes, tá? Essas equações são equações empíricas, por isso que elas têm talvez um formato meio estranho e também números meio quebrados, vamos dizer assim, mas é um ajuste de curvas de flambagem, tá? Então, B sobre T, 13,33, não tem unidade, né? Bem importante destacar. E aqui a gente tem os parâmetros que a gente já utilizou. Cuidado que o FY aqui tá na parte de cima, tá? 25 kN por centímetro quadrado e 2 vezes 10 na 4 kN por centímetro quadrado, que é o E. Certo? Então, este valor de QS corresponde a 0,982 com algum arredondamento, tá? É bem importante que a gente verifique que este valor aqui vai ser adimensional, ele não tem unidade. E além disso, para que eu tenha uma noção se esse valor está correto ou não, eu posso imaginar que ele não pode dar mais do que 1. Então, se eu já obtiver um valor maior do que 1, com certeza eu tenho um erro no meu cálculo, tá? Então, só para confirmar, estes valores aqui são constantes, esse valor já não tem unidade e aqui as duas unidades acabam se cancelando. Então, nós vamos agora calcular o parâmetro Xi, em que a gente vai precisar consultar o anexo E e o item 5.3.3 da NBR 8800. Se a gente for direto para o item 5.3.3, ele vai indicar duas possíveis formulações para Xi, mas a gente precisa conhecer primeiro o lambda zero. O lambda zero é calculado a partir dessa formulação aqui. Nesta formulação aqui, estes três parâmetros a gente já conhece, certo? Faltando apenas o NE. O NE vai ser definido conforme o anexo E da norma. Então, antes da gente calcular o lambda zero, a gente precisa definir, então, o parâmetro NE. Se a gente for até o anexo E, a gente já verifica a definição do que seria o NE. É a força axial de flambagem elástica. Bom, o item E.1 fala dos valores da força axial de flambagem elástica, ok? Mas ele está dividido em 4 subitens, conforme o tipo da seção. Então, a cantoneira não é uma seção de dupla simetria, certo? Também não vou considerar como uma seção monossimétrica, porque aqui está indicado que as cantoneiras simples podem ser verificadas pelo item E.1.4. Então, eu já vou direto para este item 4. Neste item 4 aqui, a gente tem cantoneiras simples conectadas por uma aba. Então, neste item nós teremos apenas uma formulação. NEx igual a π ao quadrado E vezes EX1 dividido por KX1 vezes LX1, isso elevado ao quadrado. Então, diferente dos outros itens para outras seções, aqui a gente não precisa calcular vários parâmetros de NE. A gente vai calcular um único NE, que é o NEx. Avaliando os parâmetros, pessoal, o que a gente tem? π é uma constante. E é o módulo de elasticidade que a gente já conhece o valor. Então, repetindo. Ix1. Ix1, segundo a descrição da norma, é o momento de inércia da seção transversal em relação ao eixo que passa pelo centro geométrico e
é paralelo à aba conectada. Olhando o catálogo, a gente verifica qual é o valor do IX1, que é o valor indicado como IX igual a IY, tá? E vale 3,58 centímetros na quarta, bem importante cuidar a unidade. Ok, agora em relação a KX1 e LX1, o que eu devo fazer é verificar os itens subsequentes ao item que apresenta essa formulação. No item E.1.4.2, a gente tem uma definição para KX1 e LX1. Entretanto, no item E.1.4.3 também. Qual das indicações eu devo considerar? Se for ler com atenção, a descrição dos itens é quase igual. A diferença é que este item ponto 3 é para treliça espacial e este item E.2 é para treliça plana. Então, em se tratando do caso analisado, que a gente vai ter uma treliça plana, eu devo considerar estas formulações aqui. Então, conforme a relação de LX1 e RX1, eu vou verificar qual das duas fórmulas eu devo utilizar. Para definir isso aqui, preciso primeiro saber a relação de LX1 sobre RX1. O que é LX1? A descrição da norma diz: é o comprimento da cantoneira, tomado entre os pontos de trabalho situado nos eixos longitudinais das cordas da treliça. Então, basicamente, é o comprimento do segmento da diagonal, que é o segmento que eu estou analisando. Segundo a indicação do exercício, a gente tem que o comprimento é 0,86 metros. Então, eu vou colocar aqui como 86 centímetros, certo? Vamos adicionar um comentário. Comprimento da diagonal. Por que da diagonal? Porque é o elemento que a gente está analisando. Em relação a RX1. RX1 é o raio de giração da seção transversal em relação ao eixo que passa pelo centro geométrico e é paralelo à aba conectada. Eu poderia calcular este parâmetro, que é em função do momento de inércia e da área da seção transversal, mas no catálogo que eu estou utilizando já é dado e é o parâmetro Rx igual a Ry. Então, 1,24 centímetros. Este resultado equivale a 69,35. De novo, sem unidades, porque aqui a gente tem uma simplificação das unidades. Bom, então, voltamos para a norma. Aqui, a gente vai cair na primeira situação, em que LX1 sobre RX1 é menor ou igual a 80. Aí, eu já tenho a fórmula toda que eu devo usar para toda a multiplicação KX1 vezes LX1. Então, já vou achar o valor final. E a partir dessa equação, eu preciso substituir esses dois valores que eu já tenho indicados aqui. Então, 72 vezes 1,24 centímetros mais 0,75 vezes 86 centímetros. Bem importante que as unidades estejam de acordo aqui. O resultado desta conta é igual a 153,78 centímetros. Bom, se vocês observarem, este comprimento representado aqui é bem maior que o comprimento real. O que acontece? Esse comprimento nos mostra o comprimento de flambagem, certo? Então, de fato, devido à esbeltez da peça, a gente tem um comprimento
bem significativo se comparado ao comprimento real que ela tem, certo? Então, vamos seguir calculando o NEx, que era o nosso objetivo. O resultado deste cálculo vai ficar 29,88 quilonewtons. Então, esse valor de NEx, que vai ser igual ao valor de NE, representa a força axial de flambagem elástica, certo? A flambagem que ocorreria na peça num regime elástico. Então, utilizando a formulação anterior, eu vou substituir todos os valores que eu obtive nessa formulação para obter o valor de lambda zero, que aqui vai ficar igual a 1,38 e também é um valor adimensional. É importante que a gente cuide bastante as unidades e se vocês verificarem aqui, o centímetro quadrado da área vai simplificar com o centímetro quadrado do módulo de elasticidade e as duas unidades quilonewton também vão se simplificar, sendo que a gente obtém então um parâmetro adimensional. A gente pode ir calcular o Xi. O Xi vai estar lá no item 5.3.3. Logo no início a gente já tem a indicação das formulações. Eu poderia também optar por utilizar um gráfico, que aqui a gente tem o ábaco, ou então uma tabela. Eu confesso que prefiro utilizar as formulações. Então, como o nosso lambda zero ficou menor do que 1,5, ele é igual a 1,38, a gente deve utilizar esta formulação aqui para obter o Xi. É igual a 0,658 elevado em lambda zero, que está elevado ao quadrado. Então, substituindo o valor de lambda zero, 1,38 ao quadrado. Isso fica igual a aproximadamente 0,45. Também é um parâmetro adimensional. Ok? Bom, definidos todos os parâmetros, a gente volta na formulação de NCRD e calcula o valor da resistência. Então, vou chamar aqui de etapa 4, cálculo da resistência. Substituindo os valores que a gente obteve, o Xi é 0,45, o Q é 0,982, a área é igual a 2,31 centímetros quadrados, o FY é igual a 25 kN por centímetro quadrado, e tudo isso deve ser dividido pelo parâmetro de 1,10, que é um coeficiente de segurança. Então, com isso, NCRD fica igual a aproximadamente 23,2 kN. Observem que as unidades aqui, elas vão indicar que o resultado está em kN. Ok, este é o valor da resistência. Agora, qual é o valor da solicitação? Então, como a gente viu lá no início, NCSD é igual a 55,3 kN. E aí, pode a resistência ser menor do que a solicitação? Não, isso não está correto, certo? A resistência menor que a solicitação não é algo possível, é um problema.
Bom, o exercício perguntava, né, se suportava, se atendia à condição, se não atendeu, o que a gente pode fazer? Então, como a diferença é bem significativa, né, a resistência é menos que metade da solicitação, a sugestão é que se escolha um perfil mais robusto, certo? Pode ser uma cantoneira, mas uma cantoneira que tenha dimensões maiores. Isso vai aumentar a área de aço, vai também influenciar nos parâmetros Q e no parâmetro NX, que vai influenciar o XI, certo? Porque a gente vai estar aumentando o momento de inércia, vai estar diminuindo as BUTs. Então, pessoal, a gente termina nosso exercício por aqui. Obrigada pela atenção.